Mete o bedelho, sem babulagem, sem fuleiragem no conselho. Mete o bedelho, Bruno Rodrigues. Mete o bedelho. Estamos de volta com o seu Albedelho e agora eu recebo de uma forma virtual, experiência nova, né? O nosso convidado, Allen pelo Pará, ganhou destaque aí nas redes sociais, debatendo política, cultura e outros desafios do nosso estado. Seja bem-vindo, Allen, ao nosso Bedelho. Opa, Brunão, que bacana poder estar aqui nesse programa de grande prestígio também. Claro, você também me recebendo, muito obrigado. Eu estou numa correria aqui em Brasília, vim fazer umas agendas, mas é sempre um grande prazer estar tendo a oportunidade da mídia paraense estar me recebendo e, claro, mostrando um pouco do meu trabalho e a gente se ajudando, se moldando forças e, com certeza, tendo como intuito principal a propagação do nosso estado, né? Elevar o nosso estado, que é maravilhoso, o nosso estado do Pará. Tem desafios, claro, mas a gente tem que sentir aquele orgulho de ser paraense e transformar nosso amor em mudança. É verdade, meu amigo. Agora, Allen, como foi que começou aí esse teu envolvimento com a política, irmão? Rapaz, eu tô na política há 10 anos. Eu posso ser novo, né? Tenho 23 anos de idade. Fico mais velho essa semana, meu aniversário agora é dia 14. Faço 24 anos de idade, né, de caminhada, graças a Deus. E na política eu sempre gostei, sempre me chamou a atenção, na verdade, desde a época da escola, ensino fundamental, ensino médio. Eu nasci em Maracanã, né, cidade do interior do Pará, nossa região do Salgado. Então, quando se vive numa cidade do interior, a gente já sente desde criança os desafios da nossa terra, né? Na minha própria sala, por exemplo, quando eu era estudante, tinham vários estudantes que vinham dos interiores de lancha, acordavam 4 da manhã, pegava a lancha para poder estudar. Então tudo aquilo me chamava muita atenção, porque, poxa, ver um jovem, ver uma criança, um adolescente acordando cedo para buscar ser uma pessoa na vida, estudar, né, ter uma vida melhor para você e para sua família, é muito bacana. E a gente tem que olhar essas pequenas atitudes e também, claro, né, os detalhes da nossa vida, das nossas cidades, falta de saneamento, problemas com segurança também, e olhar isso como um motivo para que a gente possa se despertar, né, analisar a política como algo necessário. A gente vive, claro, muitos escândalos muitas vezes, corrupção, lavagem de dinheiro aí em prefeitura, em governo do estado, mas eu sou aquela pessoa que entende que a gente não pode perder as esperanças. A gente tem que fazer a nossa parte enquanto cidadão, até porque não é o político que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é o cidadão entendendo o seu dever dentro de uma sociedade. Então, por isso que eu estou na política desde cedo, porque eu entendi que a gente tem que fazer a nossa parte, Brunão. Allen, como é que tu vê o cenário político hoje se desenhando aí? Tudo que está acontecendo no estado? Olha, tu diz para mim do cenário político do Pará ou do Brasil? Começando regionalizando, né? No caso do estado do Pará, como é que você vê hoje aí? Cara, eu não vou mentir para ti que eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque, primeiro, há um silêncio muito grande da direita, né? A direita, até agora, ela não lançou um candidato oficial pelo Partido Liberal, que é o partido que tem um grande número de deputados no Brasil, então tem um fundo eleitoral muito grande e também tem um tempo de TV muito grande. Ou seja, é um partido que seria até burrice não estar presente numa eleição a governo do Estado. Então me chama muita atenção esse silêncio. O que eles estão... Você acha que isso pode acontecer ainda? Do PL lançar um candidato? Não, vai lançar com certeza. Agora, eu acho que as pessoas têm que se questionar por que está demorando tanto. Porque cada dia que passa é tempo. A candidata do governo do estado, por exemplo, dentro de algumas semanas, ela vai ser a governadora do Pará, né, a Hanna. Então, automaticamente, a direita, se quisesse brigar com o governo do estado para que tivesse um candidato forte, já era para ter lançado há muito tempo. Então, fica-se aquele questionamento. O que será que os deputados do PL estão esperando? É algum tipo de negociação? É algum tipo de articulação? O que que é? Então, eu levantei, inclusive, esse questionamento para as próprias pessoas de direita fazerem e para aquelas pessoas que não querem apoiar a candidata do governo, né? Tem muita gente também que já deu para perceber nas últimas eleições que não está votando no melhor candidato, está votando no menos pior, entende? Então, eu entendo também que existe o candidato Daniel também do PSB, que é forte também para concorrer ao cargo de governo do estado, está montando uma grande base aí nos últimos anos, mas fica-se aquela pergunta, né? Será que o PL vai se atrelar com o Partido Socialista Brasileiro? Fica-se aquele questionamento, né?
sobre esse assunto que você está falando aí, eu fiquei sabendo que um deputado, você é candidato, é pré-candidato pelo Partido Novo, seu partido é o Partido Novo. Partido que tem uma nova proposta, tipo de não receber verba partidária, de não ter pessoas envolvidas em algum escândalo de corrupção. E o que tem se dito aí é que existe um deputado federal do teu partido aí do Sul que estaria articulando a vinda do Daniel para o teu partido. Você tem conhecimento disso, Alan? Hoje de manhã eu estava com a base de lideranças do Novo, acabei de sair de lá, inclusive, na sala das lideranças na Câmara dos Deputados. Posso te falar com toda certeza que vou fazer um vídeo, eu já fiz, na verdade, estou dando spoiler aqui para vocês, já fiz um vídeo com o presidente do meu partido, Eduardo Ribeiro, e a gente mencionou um pouco desses detalhes que estavam sendo falados no Pará. Claro, para a gente é muito legal saber que o Partido Novo, que até ontem nas últimas eleições não tinha sucesso nas urnas, né, não votavam nos candidatos, era um candidato que se metia para prefeito, pegava 8 mil, 4 mil votos, enfim. A gente entende que o Novo no Pará não tinha acertado ainda como fazer uma eleição baseado em, de fato, ter um candidato bom, que arrebentasse nas urnas, né? Então, para a gente foi muito gratificante saber que jornalistas sérios, de grande credibilidade no Pará, estavam levantando essa hipótese aí de que o Novo teria sido procurado pelo Dr. Daniel, candidato a governador, né? E que ele teria feito uma articulação com o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Só que assim, eu estive num jantar ontem à noite com o Marcel Van Hatten, com o Deltan Delagnol, com outras lideranças fortes também, o Chiquinho, advogado do Bolsonaro, muitos outros nomes fortes do nosso país. E essa situação em relação ao doutor Daniel é algo que de fato aconteceu. Houve uma procura por parte do doutor Daniel diante do Novo. Mas é descartado essa possibilidade? Olha, eu vou ser bem honesto contigo. Hoje o doutor Daniel, ele pode dizer que quer o apoio da direita. Mas é um fato de que ele está se comprometendo com várias pessoas, deixando claro que ele não vai fazer palanque para o nosso candidato à presidência, o Zema, e muito menos para o Flávio Bolsonaro, porque ele quer ser um candidato que tem o apoio da esquerda e da direita, mas ele não quer entrar na polarização. Então isso para a gente chega a ser até ridículo, porque é como se tu chegasse com os partidos, quisesse o apoio de todas as pessoas que tem lá, apoio financeiro, apoio de tempo de TV, apoio de lideranças, mas ao mesmo tempo tu só quer o apoio, tu não quer dar nada. Tu não quer dar nem sequer o palanque pro candidato daquele determinado partido. Se sente assim meio que usado? O Novo se sente meio que usado? Claramente ele está usando um monte de gente. O que mais é engraçado para mim é que uma pessoa que tem consciência de que está sendo usada e ela vai para a mídia e apoia com aquele sentimento, eu estou sendo usado, mas é conveniente para mim estar com ele. Aí eu nossa, segue a tua vida, faz o teu destino. Agora o que me chateia e me deixa até indignado é ver gente que acredita de que a pessoa está puxando, quer o apoio da direita de uma forma valorosa, uma forma válida, com princípios. E eu não vejo dessa forma, não. Eu, como uma liderança do Novo no norte do Brasil, eu tenho um grande respeito pelo presidente nacional, sei que qualquer atitude passaria por mim, e eu entendo que a gente tem que ver, sim, um rumo bom para o nosso Estado. Não descarto aqui a possibilidade de que o Novo pudesse receber, sim, um candidato a governo do Pará, mas, ao mesmo tempo, eu levanto esse questionamento. Só quer a parte boa do apoio da direita ou vai realmente agregar? Vai ajudar a gente na política nacional? Vai ajudar a direita a ter um alcance no estado do Pará? Ou só quer mesmo os nossos votos? Eu fico com esse questionamento no ar. Pois é, Alan, você viu aí, você está sabendo de tudo que aconteceu, acompanhando tudo que aconteceu aí dessa matéria que caiu como uma bomba aí pela produção do Fantástico em todo o estado do Pará. E hoje, no programa Cara a Cara com a Verdade, eu mesmo me pronunciei dizendo que eu estou sentindo falta do pronunciamento aí dos deputados da direita. Afinal de contas, corrupção só vale quando é inimigo político? Como é que é isso? Não é verdade? Eu acho que você foi o único que se pronunciou. Eu vi você se pronunciar contrário a isso. Só me deixa estranho, me deixa assim, acho estranho, o Novo compactuar, tipo assim,
aceitar o Daniel. Entendeu? Aceitar o Daniel no palanque ou aceitar o Daniel como Olha, agora no Novo. Não, só te mencionar aqui uma coisa muito importante. O Novo, ele aumentou-se a força nos últimos anos. A gente cresceu em prefeituras no Brasil, cresceu em Câmara de Vereadores. E tudo isso mantendo um valor e um princípio que há muitos anos as pessoas diziam que não ia durar muito, ia ser só fogo de palha. Ah, esse Novo tá vindo com a vontade de mudar o Brasil? Guarda aí, se depois dos 2 anos de partido ele não vai entrar pro sistema, não vai abaixar a cabeça para o sistema que existe na Câmara, existe em Brasília. Só que eu estou aqui em Brasília agora e falo com muita propriedade. O Novo não tem interesse algum de sujar uma trajetória de muita luta no Brasil, se responsabilizando muito bem pelos seus candidatos, pelos seus vereadores. É muito importante mencionar que uma pessoa para estar candidata no Novo, podem ter certeza, tem ficha limpa. O Novo ele não aceita gente com ficha suja e muito menos sendo investigada por corrupção. É um fato então que nem não há possibilidade, você afirma que não há possibilidade do Daniel ir para o Novo. Olha, tendo em vista, é uma coisa que eu deixei claro, inclusive, no meu vídeo. Tendo em vista que há sim uma investigação contra o Daniel, jatinho, mansão em Fortaleza, relógios caríssimos, que a gente sabe que é usado muito para lavar dinheiro público, cara, não tem como receber uma pessoa assim. Não tem como. Mas, claro, o que me preocupa, na verdade, hoje, Brunão, eu acho que talvez nem seja se o Novo receberia ou não uma pessoa dessa, porque eu volto para o início da minha fala. Eu estou feliz em saber que o Novo está sendo citado no Pará como algo majoritário, como algo que tem voz, que tem força. Mas é muito importante deixar claro aqui também que o Daniel já me procurou alguns meses atrás, dizendo que era para me sair do Novo para me ser candidato do lado da Alessandra, dentro do PSB. E eu disse para ele que eu não estava disposto a fazer isso, porque eu não concordava com a base ideológica do PSB. Então, olha só que doideira. A impressão que dá é que o Daniel está desesperado, procurando partidos da direita porque estão fechando as portas para ele. Republicanos fechou as portas para ele, fechou com o Helder Barbalho novamente aqui em Brasília, e todos ficaram sabendo disso. Agora fica-se a pergunta, se o Daniel está sendo tão cotado para ser governador do estado pelas pessoas, por que existem partidos que estão fechando as portas? É porque o Helder está pagando a gente? É porque o Helder veio aqui apontar o dedo na minha cara, me oferecer dinheiro para fechar as portas do Novo? Muito pelo contrário. É porque existem problemas nas entranhas que o povo que está colocando essa capa de super-herói no Daniel não quer enxergar. Uma coisa é eu ser contra o Helder Barbalho, agora outra é eu ser igual a eles, fazer o mesmo jogo sujo que eles, fazer as mesmas tratativas, os mesmos acordos, as mesmas ladainhas, os mesmos conchavos políticos para poder ter poder e tirar os barbalhos. Eu não quero ser uma pessoa ruim para que os barbalhos caiam. Eu quero que o povo do Pará tenha consciência e observe que, às vezes, nem sempre quem está se dizendo ser a esperança, de fato, é uma pessoa limpa. Só que já deu para perceber também que esse problema é cultural, tá, Brunão? Eu percebi que no meu vídeo que eu fiz, mencionando essa investigação do Daniel, teve um monte de gente também que foi comentar lá dizendo: ei, Allen, mas é o Helder que está fazendo isso, o Daniel ele pode até roubar, mas se não for o Daniel, quem que vai ser? Isso me preocupa muito, Allen. Me preocupa muito, parece que as pessoas decidiram ter políticos de estimação. Olha, eu até vou pontuar aqui algo que é muito importante, que me chamou a atenção. Gente, eu sempre fiz conteúdo sobre política baseado em um lado técnico. Eu não sou aquela pessoa que vai pra rua e grita, Helder vagabundo, e fica só na gritaria. Todas as vezes que eu faço algum tipo de conteúdo, eu faço questão de pegar dados, pegar provas, pegar matérias, me assegurar em algum contexto jurídico também, porque eu não sou besta. E nesse contraste todo, eu já estou há 1 ano e meio batendo ferrenhamente nessa tecla da política do Pará. Não que eu não tenha batido antes, só que agora eu foquei ainda mais, porque chegou num limite no nosso estado que a COP30 revelou. Mas olha só, muita gente já se esqueceu. As pessoas elas se indignam muito naquele momento, depois passa-se os meses, todo mundo se esqueceu, entra carnaval, coloca a Loki em Vigia, coloca em Barcarena, coloca em sabe lá qual cidade do Pará, joga-se um pão em circo na mão do necessitado e alienado, e no final das contas o povo do Pará faz o quê? Entra ano, sai ano, se contenta sempre com migalha, e depois vai para Santa Catarina em busca de melhores oportunidades.
Eu estava aqui falando hoje com o deputado Gilson Marques de Santa Catarina, falei com Marcel Van Hatten do Rio Grande do Sul, falei com outras lideranças de Santa Catarina também, e é incrível, cara, como todos os dias chega-se nos aeroportos e nas rodoviárias paraenses em Santa Catarina em busca de melhores oportunidades. E não é só paraense que fez só o ensino médio que vem em busca de emprego para Santa Catarina, não, tá? É paraense com mestrado, com doutorado, que não foi valorizado no Pará, professor que não recebe bem, e tem mais. As pessoas que vão para outras cidades do Brasil, dos outros estados, elas não vão só porque elas querem ganhar mais ou pagar aluguel caro. Elas vão porque elas querem qualidade de vida. Elas sabem que elas vão pagar caro aluguel lá em Santa Catarina. Elas sabem que elas vão pagar imposto também. Só que elas vão porque elas querem dignidade, elas querem sair na rua sem aquele medo de que alguém vai roubar teu celular. Ela quer abrir um comércio de comida típica do Pará, lá em Santa Catarina, sem aquele medo de que o Comando Vermelho vai cobrar 10 mil reais para manter o estabelecimento dela aberto, senão ele quebra todas as portas. Então, infelizmente, essa é uma realidade do Pará, e eu falo isso indignado, porque a impressão que dá é que tem paraense que gosta de viver nessa mediocridade. Eu já falei várias vezes, se eu quisesse enganar o paraense, se eu quisesse fazer o paraense de burro, de besta, bastava eu usar o meu conhecimento de comunicação, os meus vídeos, o meu engajamento, para dar ao paraense exatamente aquilo que ele quer, para falar para o paraense exatamente aquilo que ele quer ouvir. Mas não, eu sou aquela pessoa chata, aquela pessoa que muitas vezes tem gente que não gosta de mim porque não aguenta ouvir a verdade, porque a verdade dói, mas ela precisa ser dita. Não é o sul do Brasil que vai mudar o nosso estado, somos nós paraenses. Mas enquanto a gente viver rendido a essa politicagem, troca de favores, conchavos, direita que se diz direita, vai para Brasília, diz Acorda Brasil, mas quando chega no Pará fica fazendo conchavo na prefeitura de Ananindeua, recebe DAS, coloca os 30 assessores para trabalhar lá e por isso fica com o rabo preso, calado, vendido. Isso é hipocrisia. Será que um jovem de 23 anos precisava se levantar para poder fazer ecoar essa realidade? Não é possível que outras pessoas mais velhas do que eu não já tenham pensado nisso. O problema é que as pessoas sabem que existe um problema, mas elas não fazem nada porque elas aprenderam a conviver com o problema. Mas eu não quero. Brunão, eu falo isso para todos vocês aí da redação também, quem mais for assistir a gente. Eu sou um paraense que ama o meu estado, mas eu não quero amar também os problemas que existem aqui. Eu quero usar o meu amor para transformar meu estado. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver consciência política. E não se a gente estiver idolatrando o Helder Barbalho, idolatrando Hanna, idolatrando Daniel, idolatrando Mário Couto, idolatrando Éder Mauro. A gente não pode idolatrar ninguém. A gente tem que enxergar político do jeito que ele é. Um funcionário público que é pago pelos seus impostos e que tem que fazer o trabalho. Quem hoje você acha que seria o representante da direita? Olha, Brunão, eu falo com toda certeza, dizer representante da direita é uma palavra, é uma frase muito forte hoje, porque existem muitos silêncios, essa é a verdade. Existem muitos silêncios que me chamam a atenção, mas eu estive recentemente, né, ouvindo tanto os deputados do PL, quanto o Daniel, quanto o Mário Couto, que fez um pré-lançamento a candidato ao governo do estado. Cara, eu olho muito o que é técnico. Puxa a ficha de cada um é investigado pela justiça. Um tem problema na justiça, na Polícia Federal, na PGR, tem problema no STF, tem problema em tudo quanto é coisa. O outro tem a ficha limpa, apesar de ter gente que não gosta. Então, resumindo, o que eu vou fazer? Porque podem falar de mim pra caramba também, podem falar mal pra caramba de mim, mas se puxarem minha ficha, é limpa. Então, eu falei com o Mário Couto recentemente, Brunão, e eu entendo que o Mário Couto é uma pessoa que tem 80 anos de idade. Não dá para comparar, por exemplo, a jovialidade de uma Hanna para governadora com a de um Daniel, com uma pessoa que tem 80 anos de idade. Só que existe uma coisa que a idade revela também pra gente. O Mário Couto tem quase 40 anos aí de vida pública e não tem a ficha suja. Olha só que doideira. Não tem. O Novo fez uma fiscalização para saber também detalhes da ficha do Mário Couto, falam sobre não sei o que de Detran, falam sobre não sei o que na época do Jatene, mas olha só como tem gente que é hipócrita. Eles crucificaram o Mário Couto no governo do Jatene, mas em compensação estão pedindo o Jatene para ser governador. Então quer dizer que é assim, é seletivo. Eu vou moderando aqui. Você é hoje pré-candidato. Confirma a pré-candidatura. O Mário Couto é corrupto porque ele roubou no governo do Jatene. Mas o Jatene não é corrupto. O Jatene era o candidato que muita gente queria que viesse governador ou senador. Para acabar de completar, existe um monte de senador, de deputado, na verdade, covarde da direita, que não se decide qual é o lado que quer estar,
fica pedindo tempo aqui em Brasília para as lideranças nacionais, Medo. mas ofereceram para o Flávio Bolsonaro um candidato a governo que está com o rabo preso com a justiça, está pendurado no STF, já se despendurou, só que é aquela história. Muita gente usa aquela narrativa até de perseguição, né, Bruno? Eu estou sendo perseguido. Eu estou me perseguindo. Só que as pessoas têm que se lembrar de uma coisa, né? Ninguém percebe ninguém se ela não tiver teto de vidro. Ninguém. Ninguém coloca alguém na justiça, coloca alguém no STF, coloca alguém sendo investigado da Polícia Federal, se não tiver teto de vidro. Ninguém. Então, assim, respondendo a tua pergunta agora para concluir. Olha, o único nome que se declarou que pode vir candidato a governador foi o Mário Couto, do PL. O único. Pergunta se o Adermauro tem peito para poder enfrentar. Pergunta se o Caveira vem. Pergunta se o Rogério Barra vem. Pergunta se outro candidato do PL vem. O Joaquim Passarinho. Eles tremem na base, gente. Eles têm medo de perder o mandato. Eles não confiam em si próprios. Vou ser bem honesto. Em tempo, podendo ainda detalhes desses. Só que, cara, eu já cheguei no meu limite. Tô falando também aqui porque é chato ver que a pessoa faz conteúdos a nível nacional falando sobre direita, falando sobre valores, princípios, família conservadora, respeito a não sei o quê. Mas em Belém, no Pará, em Ananindeua, tá fazendo a mesma coisa que o galera do PT faz. Então será que eu, por exemplo, vou ser criticado por dizer que eu sou uma pessoa de direita que não está disposta a fazer o mesmo jogo que os demais? Será que eu vou ser criticado por isso? Me faço essa pergunta. Será que eu vou ser criticado no estado do Pará por estar sendo verdadeiro? Aí a gente já não vai saber mais sobre mim. A gente vai saber mais sobre o próprio povo. Até que ponto o povo está disposto a ir contra os seus valores, contra os seus princípios, por aquilo que é conveniente. Allen, muito obrigado pela sua entrevista. Você está numa agenda aí em Brasília. Fica agora o espaço reservado para você dar um recado para toda a população do estado do Pará. E desde já te agradeço por essa entrevista. Fica à vontade para falar com o povo. Olha, desde já, obrigado, Brunão. Foi hoje muita correria aqui de fato, mas encontramos alguma forma aqui de poder fazer essa entrada rápida. E desde já eu quero agradecer. Agradecer não a todo o povo do Pará, mas agradecer aquele povo do Pará seleto de pessoas que enxergam a realidade, que enxergam o que vem acontecendo, que entendem que a gente precisa fazer muito mais do que aquilo que a gente já fez nos últimos anos. E que, acima de tudo, compreenda que um jovem de 23 anos, quando entra numa situação como essa, numa batalha como essa, sem ter pai deputado, sem ter avô, tio, padrinho político, automaticamente vocês entendem que política, para mim, não é uma busca por dinheiro ou uma busca por benefício. Política, para mim, é uma missão, é um propósito, e eu sinto que não era só eu para estar tendo esse propósito. Você também aí que está me assistindo era para ter esse propósito também, não necessariamente se candidatando, mas fazendo o seu papel como cidadão cada vez melhor. Então eu faço aqui um pedido a cada um de vocês também, quem gosta do meu trabalho, tenha esperança de que vai dar certo, vai fluir, está fluindo nos 4 cantos desse estado do Pará, e eu faço isso por amor, e eu espero que vocês enxerguem também o quanto eu estou me doando por essa causa, que não é só minha. Eu poderia muito bem, como comunicador, como analista político, e cair fora do Pará, ir para São Paulo, para o Sul, ganhar dinheiro, sendo bem pago, tendo uma vida boa e tchau, Pará, como muita gente já fez. Mas eu escolhi que essa não é a minha missão. Eu quero realmente fazer uma mudança, não sendo o salvador da pátria, mas sendo aquela pessoa que toma iniciativa para que você faça a sua parte como cidadão também. Então não se esqueça desse nome. Allen pelo Pará. Vai ser o nome daquela pessoa jovem que entrou na política de fato porque estava revoltado e que transformou toda essa indignação em energia boa para a gente fazer algo pelo nosso estado. Muito obrigado de coração. Fiquem com Deus e orem por mim, porque sem Deus na nossa vida a gente não chega em lugar nenhum. Eu conversei com o Allen pelo Pará. O Bedelho fica por aqui até a próxima terça-feira, se Deus assim o permitir. Até logo. Mete o bedelho, sem babulagem, sem fuleiragem no conselho. Mete o bedelho, Bruno Rodrigues. Mete o bedelho.